do Livro do Céu, volume 7, 2 de outubro de 1906. Como nossos sofrimentos podem elevar Jesus? Tendo recebido a comunhão, senti-me fora de mim e vi uma pessoa muito oprimida por várias cruzes. E o abençoado Jesus disse: diga a ela que no ato ela se sente alvo das perseguições, de ataques e sofrimentos. Ela pensou que eu estou presente para ela e que o que ela sofre pode usá-lo como remédio e curar as minhas feridas, para que seus sofrimentos me sirvam agora para curar meu lado. Agora minha cabeça, agora minhas mãos e pés, que estão muito doloridos, exacerbados pelas ofensas graves que as criaturas me cometem. E esta é uma grande honra que eu lhe faço, dando-lhe o remédio para poder curar minhas feridas. E ao mesmo tempo eu lhe dou crédito pela caridade de ter me medicado. Olha, gente, que maravilhoso, né? Tanto que eu vou dar aula sobre reparação, e aí esse trecho caiu como uma luva, né, para poder fazer o estudo, né, falar sobre isso. Porque Jesus, ele pede para que a gente aproveite dos nossos sofrimentos para poder curá-lo. E isso é uma coisa impressionante, né? Por que os padres não nos ensinam isso? Por quê? Porque é novidade, né? Jesus só ensinou isso para Luísa. Ensinou isso para Santa Faustina um pouco, mas não foi tão declarado assim. Então a gente tem que ter paciência, porque por mais que a igreja tenha conhecimento, os santos tenham conhecimento, eles não têm conhecimento do próprio Jesus, do que realmente Jesus precisa. Eles falam pra gente que é bom a gente fazer as coisas, mas eles não têm esse poder de convencimento como Jesus tem, né? E a gente percebe que Jesus, ele tem esse poder de convencer a gente. Então agora a gente não tem mais dúvida, né? De que você, ao sofrer, o seu sofrimento tem um valor imenso e você pode curar as feridas de Jesus através dos seus sofrimentos. E ainda mais agora que a gente vai sofrer tanto no mundo, né? Que está vindo grandes castigos, grandes tribulações, né? E a gente vai poder curar Jesus, fazer muito bem para Jesus. Então, assim, eu queria explicar para vocês. Você que não me entende, você que não entende ainda, você que é novo aqui no canal e pode pensar, nossa, mas que coisa estranha, por quê? Por que Jesus precisa ser curado? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está mais morrendo, ele não está mais sofrendo. Gente do céu, essa ideia nossa de que ele está vivo, que ele está bem, é ilusão nossa. Ué, estranho, né? Mas é uma ilusão nossa. É uma ilusão. Ele disse para Luísa o tempo todo que ele está sendo ofendido constantemente, mais do que nunca pelos homens. Ainda mais agora com essa apostasia que nós estamos vivendo, gente. É terrível. É terrível. Aí ontem a gente teve uma conversa no WhatsApp. Mas só que assim, eu vou explicar para vocês. O WhatsApp tem vários grupos, né? E eu fechei um grupo só para os mais, assim, íntimos, que são pouquíssimos, né? Que são os meus, vamos dizer assim, que são os meus apóstolos, né? E é com esses que eu converso mais. Então, a pessoa que vem do WhatsApp para mim no primeiro momento não vai receber essa intimidade minha, porque eu fechei, né? Porque eu estava aberto o grupo onde eu expunha minhas intimidades, mas só que entrou pessoas com maldade e que querendo mexer com a gente, e aí eu fechei o grupo. Esse grupo não entra mais ninguém, e agora as pessoas querendo meu WhatsApp, saibam que eu vou ser igual Jesus agora, entendeu? Né? Eu vou testar para ver se a pessoa realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente está vindo para poder aprender, não vindo para poder me machucar, né? Machucar os meus seguidores, entre aspas, né? Os que estão sendo formados por mim. Porque a gente está no momento que a gente precisa de esperança. Jesus nos deu essa esperança.
E agora a gente precisa, né, se unir para poder viver essa esperança. Então, assim, as pessoas que vêm logo para mim, logo no começo, não vão receber, né, essa intimidade minha mais. É o que eu coloco no vídeo aqui. Se eu colocar no vídeo, agradeça a Deus, né? Mas eu não vou abrir tanto mais como eu abria antes. Jesus que pediu para mim ser mais esperta agora, a partir de agora, né? E eu tô sendo. Então, assim, ontem eu vou pôr uma conversa para vocês, o que a gente conversou ontem, né? Teve uma situação em que eu estava expondo para eles, né, sobre o reino da divina vontade, que vai acontecer tudo o que tem que acontecer, as profecias e tudo mais, né? A gente estava falando sobre isso. E aí uma irmã falou assim que o marido dela perguntou, né? Ela perguntou assim: meu marido me perguntou ontem, após a missa, por que Jesus não trouxe o reino da divina vontade na época, né? Na época, porque todos o recusaram como Messias, né? Não foi por causa disso, né? Na verdade, aí tem uns vários trechos que vão explicar por que ele não trouxe. Aí tem um trecho que é assim: minha filha, a minha humanidade veio à Terra como no meio do tempo para reunir o passado, quando a plenitude de minha vontade reinou no homem, na criação. Tudo era dele, onde quer que ele mantivesse seu reino, sua vida operacional e divina, e eu encerrei em mim esta plenitude da minha vontade divina e, vinculando os presentes, tornei-me um modelo, primeiro para formar os remédios que eram necessários, né? Então, Jesus, ele primeiro precisava ser o Adão, para reparar, né, o erro de Adão, né? E por que ele precisa reparar o erro de Adão? É para Deus que ele faz isso? Mas é mais também para nós. É mais para nós, né? Aí eu tava explicando para ela. Eu falei assim, ó. Ele tinha que primeiro resolver o problema de redimir as pessoas. É o que ele fala aqui. Em vários trechos ele fala isso, né? Ele não podia trazer o reino porque ninguém iria se sentir digno de entrar. Todo mundo tá sujo, pecador, né? E ele aparece brilhante, mostrando-se inteiramente puro, inocente, santo, 1000 vezes santo no céu. Imagina assim essas imagens de Jesus num trono no céu, com todos os anjos vindo. O homem vai morrer de medo, gente. O homem vai morrer de medo se não tiver conhecimento de Jesus, conhecer ele. Vai morrer de medo, vai achar que ele é o alienígena que veio levar todo mundo, que veio matar todo mundo. Vão começar a lutar contra Jesus como se ele fosse o Thanos. Vocês estão entendendo? Então, assim, ele primeiro tinha que resolver o problema de redimir, né, para poder trazer o reino, senão ele não ia. Então, a primeira coisa que ele fez quando ele veio na época dele foi resolver o problema, né, da redenção. Por que isso? Precisava demonstrar que ele perdoa a gente, que a gente é perdoado por ele, que ele nos ama. Ele precisava provar pra gente isso, né? Ninguém te ama como eu, né? Aquela história, ninguém te ama como eu. A gente tinha que ter essa experiência para poder ele aparecer no céu e falar: pronto, cheguei, meu reino está aqui, agora vocês podem entrar. Então, agora que ele está trazendo o reino, ele precisa ter certeza de que a gente não vai ter medo, de que a gente está querendo esse reino. Por isso que ele pede os filhos da divina vontade para que divulguem esse conteúdo do reino da divina vontade para o mundo, dizendo que, né, toda a situação que está acontecendo, o Papa, por exemplo, acabou de assinar um documento junto com a União das Igrejas, né? E o Papa, você lê no documento, eu não li todo, né, mas o pouco que eu entendi do documento, ele é uma união, é uma estratégia, né, para poder unir todas as igrejas para melhorar o mundo na parte depois coronavírus, pós-coronavírus. O padre está na terra, o que ele ligar na terra será ligado no céu, gente. O poder do Papa diante de Jesus é muito grande. Acordem para a vida. Vocês têm que respeitar o Papa. Ele é Papa legítimo. Não é porque ele está fazendo uma coisa que confunde a nossa mente que ele não é um Papa legítimo. Então, ele é totalmente legítimo. E é o Espírito Santo que está conduzindo ele para ser um estrategista divino. Então, ontem eu postei também no Facebook, postei em vários lugares sobre isso.
né? Para as pessoas não ficarem desesperadas quanto ao Papa, o que ele está fazendo, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele sabe que ele está fazendo o que é melhor para o mundo nesse momento, para o ser humano na Terra. Então, nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós temos muitas pessoas numa situação. Ele sabe o poder desses governantes que eles querem destruir a humanidade. Ele não é burro, ele sabe do poder global desses ricos. Então, ele trabalha do jeito que ele pode, do jeito que ele consegue, para poder nos proteger os mais pequenininhos que somos nós, os mais desesperados que somos nós nessa situação, os menos favorecidos. Então ele tá lá, né, fazendo o último golpe de misericórdia, coitado. Deixa ele fazer o que ele quiser fazer, porque o que ele liga no céu tá ligado na terra. Então ele tá fazendo o último golpe de misericórdia para ver se as pessoas param de querer machucar a gente. Não é comunismo, não é nada disso. Ele se preocupa com o social, sim. Ele se preocupa com a terra, sim. Porque as coisas estão indo numa situação, num estado que a gente sabe, né? A gente acompanhar as histórias, a gente sabe que a África, ela já está sendo, assim, muito judiada já. E já tem países na África que já estão vivendo na mídia do globalismo, totalmente, assim, tendo testados mesmo, né, para usar chip e tudo mais, que tem estados na África que estão assim, sendo cobaias mesmo, países sendo cobaias em troca de dar dinheiro para os grandes desse país. Então o governo lá globalista, os globalistas mais poderosos, pegam um país na África, eles corrompem os seus governantes, dá muito dinheiro para eles, e aí o governante faz tudo o que eles querem. E aí eles podem testar todo tipo de ciência que eles quiserem, chip e tudo mais nesse país. E isso tem acontecido nos países lá na África, alguns países. Então a gente tem que entender que está acontecendo, é real, é verdade, mas tudo tem que acontecer, isso é muito importante acontecer. Jesus falou, né, a gente achou um trecho que a gente colocou no Facebook para as pessoas, né, sobre a revolta geral para reorganizar o reino da divina vontade. Jesus quem disse essa revolta geral. Então eu vou ler essa revolta geral para vocês. Então, judiação, eu ia fazer o resumo, agora estou fazendo outra coisa, porque eu estou vendo que Jesus quer que eu fale sobre isso. Então, dia 24 de abril de 1927, Jesus disse: revolta geral para reorganizar o reino da divina vontade. Então Luísa escreveu: senti-me amargurada com a privação do meu doce Jesus, e enquanto eu suspirava seu retorno, ele saiu de dentro do meu interior, mas tão aflito que ele teve pena de mim, e eu lhe disse: mas diga-me, o que é de errado com você? E Jesus: ah, minha filha, coisas sérias precisam acontecer para esclarecer o reino, uma casa. Primeiro ocorre uma confusão geral e muitas coisas perecem. Algumas perdem, outras ganham. Em resumo, um distúrbio, mais fadiga e muitas coisas sofrem para arrumar, renovar e dar nova forma ao reino ou ao seu lar, ou ao lar. Sofremos mais e trabalhamos mais se tivermos que destruir para construir, do que se apenas tivermos que construir. Assim acontecerá para a construção do reino da minha vontade. Quantas reformas precisam ser feitas? É necessário perturbar tudo, derrubar e destruir os seres humanos, bagunçar a terra, o mar, o ar, o vento, a água, o fogo, para que todos trabalhem para renovar a face da terra, para trazer a ordem de novo ao reino da minha vontade divina entre as criaturas. Portanto, muitas coisas sérias acontecerão, e vendo isso, olho para a confusão e me sinto aflito. E se eu olhar além, ao ver a ordem e meu novo reino reconstruído, passo de uma profunda tristeza para uma alegria tão grande que você não consegue entender. Aqui está a razão pela qual você me vê agora triste e agora com a alegria da minha pátria celestial. Aí ela fala: fiquei triste por essa confusão que Jesus havia me dito. As coisas sérias eram aterradoras. Tumultos, revoluções e guerras foram ouvidas em muitas partes. Oh, como meu coração pobre gemia. Né? Então Jesus falando sobre o que está acontecendo, essa confusão toda. Né? É muita confusão que está acontecendo, gente. Na internet tem gente falando que o Papa é comunista, que o Papa se uniu à agenda da ONU, do Globo. Claro que ele tem que trabalhar com o que ele tem, gente. O Papa está trabalhando com o que ele tem, gente.
Oh, meu Deus, por que vocês pensam que o Papa é comunista, gente? O Papa só tá pensando na gente. Ele tá pensando no nosso bem, tadinho. Ele tá pensando em continuar a igreja inteira, a gente ter liberdade de poder ainda continuar indo pra missa. Aí os caras falam assim, mas o Papa não fala de arrependimento. Ele fala que todo mundo tem que se unir para ajudar somente a humanidade na parte social. Não fala de arrependimento, de Jesus Cristo, de céu, de eternidade. Gente, o documento não tem essa função. Ele já fez outros documentos sobre isso. Ele fez lá o documento da misericórdia, ele fez o documento da alegria do evangelho, ele fez... Entendeu? Ele não está falando com católicos, ele está falando com a humanidade inteira. Então, ele não vai ficar enfiando goela abaixo conteúdos dos dogmas da Igreja Católica Cristã nesse momento. Ele vai simplesmente fazer uma estratégia divina que é necessário. Mas só que no meio disso tudo tem esse tal de Frei Tiago de São José aí fazendo um canal só para detonar com o Papa. Só para detonar com o Papa. E tem vários outros canais aí só para detonar com o Papa, porque eles não entendem o que o Papa está fazendo, porque são tudo fechado. Jesus não deu o Espírito Santo para essas pessoas, gente, porque eles são fechados, são pessoas revoltadas, são pessoas novos Hitlers, entre aspas, novos, como que é o nome da Hitler? Desculpa, são novos protestantes, assim, como que é o nome da palavra? O novo Jesus, fugiu agora. Luteros, são novos luteros que estão surgindo nesse tempo agora, né? Querem brigar e só brigar, entendeu? E querem discutir, só discutir, não querem conversar, não querem diálogo, não querem nada. Esse tipo de pessoa não recebeu os conteúdos da Luísa, por quê? Porque estão vivendo na vontade humana deles, só vivem mais na terra do que no céu e acham que estão no céu, que pedindo o céu, que estão pedindo alguma coisa, que estão defendendo Jesus. Não estão defendendo Jesus nada. Não sabem nada do que Jesus está fazendo, não entendem nada. Se eles conhecessem Jesus e defendessem Jesus, eles estariam falando do reino da divina vontade. Estariam entendendo, estariam aplaudindo o Papa como eu estou aplaudindo o Papa. Então é muito importante isso, tá bom? Então, tem outros trechos que Jesus fala sobre o orgulho do homem, né? Eu fiz uns comentários ontem, né, sobre isso. O pessoal fica doido, né? Sobre isso, tem mais um trecho que Jesus fala do orgulho do homem, da união das nações, que é a ONU, né? Fala da ONU. E da união justamente desse reset mesmo que quer ser feito, né? Da nova ordem mundial e tal. E Jesus fala justamente disso, é interessantíssimo, né? Então a gente quer que vocês estejam sabendo de tudo. Então, ontem eu estava conversando sobre isso, né? Com meus amigos. E assim, eles ficam felizes, porque a gente fica todo mundo unido lá, né? No nosso grupinho, aprendendo juntos, né? Porque eu mostro tudo que Jesus mostra pra mim, né? Tudo que Jesus me apresenta, eu mostro pra eles. Então, eles estão sabendo disso. Então, tem outras partes aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem uma parte que Jesus fala da união das nações. Eu achei muito importante aqui. Aqui, eu peguei só um trechinho. Esse século pode ser chamado de século dos mais terríveis de falsidade e hipocrisia, e entre todas as esferas da vida. E, portanto, eles nunca concordam entre si. E, embora aparentemente pareçam concordar, né, fazendo a ONU, a união das religiões e tudo mais, na realidade estão travando novas guerras pelas costas. A falsidade nunca trouxe o bem verdadeiro, tanto na ordem civil quanto na ordem religiosa, para, no máximo, alguma sombra do bem que foge. Então, agora, a paz vangloriada em palavras, não ações, né, são vangloriadas em palavras. Coitado do Papa, ele está tentando, ele está fazendo a parte dele, unido ao Espírito Santo, então, mas só que eles sabem o buraco que ele está se metendo, né? Então, assim, agora a paz vangloriada somente em palavras, não em ações, se convertem em preparativos de guerra. Como já se viu, muitas espécies de raças se unirão para lutar, né? Se uniram para lutar juntos, né? Algumas sob um pretexto e outras sobre outro, se unindo. Mas farei uso dessas uniões, dessas raças. Olha, ele fará o uso da união das religiões, fará uso da união dos países,
Porque para vir o reino da minha vontade divina é necessário que a união de todas as raças passe por outra guerra muito mais extensa que a última, em que a Itália esteve comprometida financeiramente. Aí a gente não sabe se é uma guerra que ainda virá ou se é a Segunda Guerra Mundial, porque eu não sei qual que a Itália esteve mais comprometida financeiramente. Eu não tenho essa história na minha... Eu não sou tão assim, então por isso que às vezes falta uma pessoa que tem mais estratégia de entendimento. Eu posso pesquisar, né? Qual foi a guerra que... Então, aqui está em 1927. De repente, a Segunda Guerra Mundial, não sei. De repente, é uma próxima guerra, não sei. Mas é possível. E essa união aconteceu justamente pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Essa união da ONU, para poder evitar outras guerras. Não é isso que aconteceu? Pelo que eu entendi, foi isso. Eu não guardo essas informações, tá? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou ignorante nesses assuntos. A gente não precisa saber de tudo. É impossível, tá? E, portanto, tenha paciência para suportar minha provação e vazio que deseja formar minha justiça para defender meu amor perseguido. Você reza e oferece tudo para que o reino do meu filho te chegue em breve. Então, ele falou assim, é necessário que a união de todas as raças, a ONU, gente, passe por uma outra guerra muito mais extensa que a última, em que a Itália esteve comprometida financeiramente. Com a união dessas raças, os povos se conhecerão como realmente são. Eu acho que isso é futuro. E após a guerra, será mais fácil espalhar o reino da minha vontade. Ou ele já está espalhando esse reino da vontade dele, porque eu acredito que esse reino já está sendo espalhado nesse caos que está acontecendo, porque Jesus fala que precisa acontecer o caos, né? Precisa acontecer a bagunça, ele vai destruir a terra inteira, né? Ele vai destruir mesmo, ele falou que vai sobrar pouca gente, e que esse século é o século do orgulho, né? O século do maior orgulho, né? E é mesmo, as pessoas estão realmente querendo viver sem Deus. Então, ele claramente deixa claro isso. Então, por isso que a gente tem que ficar atento mesmo, porque tudo que ele está fazendo, tudo que ele tem feito nesse momento é para trazer o reino da divina vontade. E como isso? Como você entende isso? Precisa, do mesmo jeito que Jesus, aí eu estava falando lá no Facebook pro pessoal, pro YouTube, né, nos meus comentários, assim, o Papa é o estrategista divino, né? Eu falei para todo mundo, né? Precisa que aconteça tudo como aconteceu. A divina vontade, ela obrigou Jesus a obedecer, quando ele veio à Terra, todas as profecias que Deus tinha dado, através de Isaías, através dos profetas. Então, Jesus, ele teve que nascer, né, pobre, teve que nascer, né, de uma família ligada a Davi, né, vindo de José, né? Ele teve que nascer numa virgem, Maria. Ele teve que nascer em Belém, na cidade de Belém, né? Então foi para Belém numa época de recenseamento, de propósito, aonde não tinha onde ele morar, e tudo isso era profecias, né? Ele teve que aceitar ser judeu, se circuncidar mesmo sendo Deus, totalmente santo, circuncisão era para pecador. Ele teve que passar por tudo isso, né? Ele teve que passar pela morte das crianças lá, teve que fugir para o Egito. Tudo isso era profecia. Tudo isso era profecia que ele teve que cumprir. Do mesmo jeito, a igreja precisa cumprir as profecias do Apocalipse. Do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que quando Jesus veio para a Terra, ele precisou respeitar essas profecias, agora, o que ele está fazendo no reino da divina vontade, ele fala que é a mesma coisa, né? Que é uma analogia entre a redenção, a vinda da redenção, com a vinda do reino. Que o reino também vai vir após uma paixão da igreja. Que a igreja vai ser perseguida poderosamente. E para ela ser perseguida, ela precisa justamente causar essa confusão geral que está acontecendo. Então, o Papa, ele é o alvo principal dessa estratégia divina de Deus. Se ele está ciente ou não, a gente não sabe, né? Eu acredito que ele é instruído pelo Espírito Santo e levado a fazer as coisas conforme a vontade divina faz. Ele é de Deus, não tem como fugir, ele é um consagrado, ele é um marcado, ele é um Pedro, né? Ele, depois que entrou na conversa, não tem mais como voltar atrás, entendeu? Então, o Papa, aí tem aquela profecia de Jesus sobre o Papa, né? De que quando era jovem, aí fala para a igreja, fala para nós, quando era jovem você podia ir para onde você quiser, mas quando você estiver velho, você que será conduzido para onde você não quer ir, mostrando como ele deveria morrer. Mas não só a morte do Papa, do Pedro, que morreu lá, né, no começo da igreja. Não, essa profecia também é para a igreja.
A igreja está indo numa direção onde ela não gostaria de ir. A parte de defender a ecologia, de defender, né, o social, ela precisa se ocupar com isso, né? Precisa se direcionar dessa forma. Jesus se preocupava com os pobres. Jesus falava dos pobres. Jesus fala que eles que são o povo mais precioso dele. Que os pobres são o povo, é a parte dele, é o reino dele. Então o Papa, ele tem obrigação de fazer o possível para poder ter estratégias humanas, né, entre aspas, humanas mesmo. Ser como os filhos os filhos da luz precisam ser parecidos com os filhos das trevas, né, modo de falar, né, a palavra de Deus é clara como que o Papa tem que lidar com isso. O Papa, ele está sendo totalmente governado pelo Espírito Santo, totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Você não entende, o problema é seu. Você não lê o livro do céu, você não sabe o que Jesus pensa, como Jesus pensa. Que judiação de você que está brigando com o Papa, que você não concorda com o que o Papa está fazendo. Porque você é uma pessoa, que Deus já fechou sua visão. Deus não abre a visão para você, não dá o Espírito Santo para você. Não abre, não deixa você saber. Não abre os véus para você entender. Que judiação que eu tenho de você. Que pena que eu tenho de muitos que estão falando mal do Papa. Tenho muita pena, mas acontece, né? Fazer o quê? Então, eu vou fazer esse vídeo à parte, porque eu ia fazer o resumo e não consegui aguentar. Tive que falar sobre essa parte toda, amém? Então, estou à disposição de vocês. www.livrodocel.com.br. Entra no meu Facebook, na minha página. No meu Facebook é Aparecidinha dos Santos, Aparecidinha Santos, né? A página Fiat Voluntas Tua Brasil, a página Livro do Céu no Facebook. Lá eu tô colocando tudo. Na minha página pessoal, eu tô colocando tudo assim, claramente, bastante coisa mesmo, né? Colocando os vídeos que eu coloco. Nas playlists, eu também coloco os vídeos todos que estão trazendo essa realidade, né, explicando essas coisas, e coloco meus comentários. Aí para você achar meu comentário é difícil mesmo, porque é mais de 1000 comentários nos vídeos das pessoas, então é melhor você ver meus comentários no Facebook, né, e no Livro do Céu, site www.livrodocel.com.br. É lá que eu tô colocando também tudo sobre o reino da divina vontade. Tudo que Jesus aponta para mim, tudo que Jesus me pede, obriga eu a fazer, eu faço, tá lá. Tá à sua disposição, tá? E aqui no canal também a gente está colocando o máximo de coisas possíveis para poder estar instruindo todos que precisam entender que o reino da divina vontade vai vir no meio do caos. E se não acontecer o caos, enquanto está acontecendo o caos, eu estou aplaudindo Jesus. Eu estou falando obrigado, 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 obrigado. E ele fala que quem está fazendo esse caos todo é nós. É nós que estamos permitindo que ele mexa os pauzinhos para trazer o reino da divina vontade, porque nós estamos todos os dias rezando o texto de manhã, pedindo justamente isso, para dar toda a total liberdade para a divina vontade reinar no mundo. E nós temos autoridade, nós com o dom da divina vontade, nós temos o poder do império da divina vontade. E o que nós pedimos, o que nós ligamos na terra será ligado no céu. Então, é uma oração poderosíssima que nós fazemos todos os dias no nosso Hospital da Misericórdia, nossa capela virtual. É totalmente orações de reparação, textos unidos com todas as missas rezadas, com todo tipo de manifestação religiosa da humanidade inteira, envolvendo até as outras religiões. Tudo que se move em direção a Deus ou qualquer coisa em direção a Ele, a gente está amarrando para poder trazer o reino da divina vontade. Então, ele falou isso para mim ontem, falou assim: Aline do céu, vocês estão pedindo mesmo para valer, e tudo que eu estou fazendo é por causa de vocês. Meus filhos da divina vontade que têm o poder, são os únicos que têm o poder de falar comigo e decidir pelo mundo inteiro. E nós estamos decidindo que Jesus pode fazer o que Ele quiser, com o jeito que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Então, do mesmo jeito que ele causou confusão na vinda dele, no momento que ele estava lá destruindo lá o templo, né, quebrando tudo no templo, que ele trouxe muita confusão e ódio, mesma coisa o Papa está fazendo. O Papa também está mexendo em estruturas que não deveria mexer, como Jesus também mexeu em estruturas que não deveria mexer naquela época. E aconteceu que ele foi morto. O Papa também vai ser vítima do ódio que tem que ser. Ele se sacrificou, ele se colocou em sacrifício, ele é o bode expiatório, nem tem problema.
Ele já tá velhinho mesmo, deixa ele, né? Jesus já marcou ele, tá marcadinho, vai pro céu, é um santo homem, tá marcado. Então, o que ele tá fazendo tá na ordem da divina vontade. Você não conhece a divina vontade, que dó. Por isso que você tá contra o Papa, que dó. Então, o livro da divina vontade está à sua disposição, livrodocéu.com.br. Lá no meu site, livrodocéu.com.br, eu estou colocando aos poucos o livro revisado, tá? Nas categorias. Mas só que tem os PDFs dos livros que já foram traduzidos. E eu vou colocar a tradução mesmo sem ter revisada do restante para vocês hoje, tá? Eu vou colocar tudo. Jesus pediu para mim colocar de uma vez. Então, eu vou colocar tudo, o volume dos 28, 27, 28, 29 até o 36, lá no blog Jesus Fala Conosco para vocês, e colocar o link aqui. E colocar os PDFs para vocês também desse material todinho hoje, ou essa semana. O mais rápido que eu conseguir eu vou fazer, porque eu tô com muito trabalho na minha empresa. Mas eu vou fazer isso para vocês, para colocar já, para poder tá entregue. Jesus falou que depende muito das coisas que eu faço também para ajudar, né, a acontecer mais rápido os segredos de Medjugorje e tudo mais. Então, eu estou à disposição de Jesus, ele que manda na minha vida, não sou eu que mando em mim, e o que eu faço é dele. É para ele, é para a glória dele, é para o reino dele acontecer. Então, vamos ficar em paz, porque vai dar tudo certo. O reino da divina vontade precisa ser conhecido, precisa ser espalhado. Se ele não for espalhado, as pessoas vão virar tudo maluca e vão começar a matar umas às outras daqui a pouco. Então, tem que ter paciência, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, está indo mais rápido porque Ele está nos ouvindo. Então, fiquem em paz, a gente tem o poder de ligar o céu e a terra agora. Nós somos os filhos da divina vontade, é com a gente que vocês têm que conversar. Quer brigar com Deus? Briga com a gente, que é com a gente que vocês têm que conversar. O que a gente fala com Deus é o que Ele está fazendo. A divina vontade está ligado, o reino da divina vontade está ligado com a vontade humana. E nós que somos os filhos da divina vontade, que renunciamos à nossa vontade humana, ela está totalmente configurada com a vontade divina, fundida, nós sabemos o que Deus quer e nós estamos pedindo somente o que Ele quer. Só importa o que Ele quer. Então nós estamos vivendo nessa divina vontade, entendendo tudo o que Deus está fazendo na Terra, e nós estamos falando, está acima e embaixo, eu sou representante da humanidade. Ele pega um representante, 2, 3, e nós estamos assinando embaixo. Já entendi o que o senhor está fazendo, mete brasa, continua. Já entendi o que o senhor está fazendo, mete brasa, continua. Já entendi. E enquanto a gente estiver assinando os documentos com Deus, quem manda na terra somos nós, entre aspas. Entre aspas. É Ele que manda e sempre mandou, Ele está no comando. E nós só vamos assinando embaixo, entendendo o que pode e o que não pode fazer. Tal. E a gente não tem medo da morte, então, se morrer gente, a gente não tem medo de morte. Morte é luz. Morte é abertura para o céu, morte é resultado de felicidade, a morte é a porta para entrar no céu. Essa porta é a porta que eu quero entrar, que todos os filhos da divina vontade mais querem entrar. Então a gente não tem medo de ninguém morrer. Pode matar o mundo inteiro que a gente não vai ficar chateado. A gente sabe por que tem que matar. A gente sabe por que Jesus tem que tirar muita gente da terra para vir o seu reino. Vai purgar e vai tirar muita gente, vai extirpar todo mundo que é contra o reino da divina vontade. E agora é a hora dele marcar quem quer ficar com o reino ou não. Então, você que quer o reino, a porta está aberta para você. Você que não quer, já saiba, você está marcado já. Se você disser que não quer esse reino, se você continuar brigando com o Papa, você continuar fazendo coisas contra ele, você continuar compartilhando material contra o Papa, você vai se dar mal. Jesus está vendo tudo o que você está fazendo e está marcando. Os anjos só estão ticando. Quem gosta do reino, quem não gosta. Quem quer o reino, quem não quer. Aí depois que marcou todo mundo, vai vir o castigo gigantesco e vai matar todo mundo que não quer o reino. Vai destruir todo mundo, vai. E para onde que essas pessoas vão? Não sei. Não sei, porque quem não aceitar a divina vontade vai para o inferno. Ele disse claramente. Então é complicado, o negócio é muito complicado, tá bom? Então a gente precisa ser mais firme aqui, mais coerente com o que a gente está dizendo, né? E a realidade é essa, doa a quem doer. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat.